E ele fala aqui, logo nos primeiros 4 versículos, dizendo: rende graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. E agora nós vamos entrar no outro processo, onde o salmista está aqui, abrindo o seu coração, falando do seu estado, né, emocional, espiritual. E ele fala aqui no versículo 5, em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. Então, o salmista, primeiro, quando ele começa a agradecer, a render louvores a Deus pelo seu estado, assim, de olhando primeiro para si, mas também olhando para a história, vendo o que Deus fez, ele começa invocando a Deus na sua tribulação, e ele encontrou em Deus realmente folga. E assim também na vida cristã. A vida cristã é uma vida realmente, Jesus bem falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E aqui com o salmista não foi diferente. Aqui havia todo um contexto de tribulação, perseguição, que nós vamos ver mais à frente. Mas aqui o seu estado emocional estava realmente, totalmente abalado. Mas ele invoca ao Senhor e diz que o Senhor lhe deu folga. Ou seja, o Senhor o colocou num estado de calmaria, onde ele podia realmente contemplar a Deus e glorificar a Deus. Agora, dos versículos 6 em diante, até o versículo 10, até o versículo 9, nós vamos ver ele realmente falando, afirmando, reafirmando a sua confiança em Deus, reafirmando a sua fé em Deus. E ele fala aqui no versículo 6, o Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo entre os que me ajudam. Por isso, verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipe. Então ele reafirma a sua confiança em Deus. Ele está aqui retratando seu estado atual de tribulação, sua natureza e sua total confiança e dependência do Senhor. E assim também a igreja também ela caminha. Ela vive nesse mundo, um mundo realmente de total perseguição, de total tribulação, porque esse é o nosso estado, né? Nós estamos nesse mundo, mas o cristão, ele depende de Deus. E o salmista aqui, ele estava reafirmando a sua confiança em Deus. Então ele invoca a Deus e obtém o socorro por meio daquele que também confia no Senhor. Ou seja, ele está depositando em Deus total confiança. E a igreja também, ela deve caminhar assim. Se nós queremos realmente, irmãos, vivermos uma vida para a glória de Deus, para agradar a Deus, devemos realmente, somente depositarmos nele a confiança. E agora você vê que o cerco vai se fechar. Não é só uma tribulação qualquer. Agora nós vemos o salmista, ele vendo aqui, no versículo 10, ele diz que todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me de todos os lados,
mas em nome do Senhor as destruí. O que isso quer dizer hoje no contexto atual? A igreja vive nesse mundo. O que Jesus falou para os seus discípulos? Vocês serão odiados por todos. Então aqui é uma fala até profética do salmista. Era como se ele estava prevendo o que nós vemos hoje, a perseguição à igreja. A igreja realmente está sendo perseguida. As nações cercando o cerco contra os cristãos. Eu estava vendo hoje um vídeo das portas abertas, nesses países onde o Estado Islâmico está realmente perseguindo os cristãos, destruindo igrejas, matando. Um testemunho de um cristão falando que só queria enterrar a mãe dele porque o Estado Islâmico invadiu e matou a mãe dele, e ele estava assim, totalmente se sentindo desamparado, mas ao mesmo tempo confiante em Deus. E aqui o salmista diz que todas as nações o cercaram, e é isso mesmo. Não é somente uma tribulação cotidiana, muitas das vezes, que nós passamos, mas sim é as nações, aos povos, porque o mundo, realmente, o mundo não quer saber de Deus. O mundo odeia Deus. O mundo odeia o Evangelho. Se isso aconteceu na época do salmista, porque aqui diz que essas nações cercaram ele para o quê? Para tentar matá-lo. Aqui diz, todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor ele as destruiu. Porque ele tinha o Senhor que estava sempre com ele, dando a ele a vitória. Mas nós sabemos que mais adiante ele fala assim, no versículo 12: como abelhas me cercaram, porém como fogo e espinhos foram queimados. O salmista realmente obteve muitas vitórias, muitas conquistas nessas batalhas. Mas nós sabemos que o cristão, ele tem uma outra arma, né? O salmista aqui, ele realmente, ele pegava na espada e enfrentava os seus inimigos. Ou seja, fazia vingança, mas era uma vingança que realmente Deus estava ali dando o seu aval. Por ele ser um príncipe, um regente da nação, ele tinha essa autoridade. Mas o cristão hoje, do século 21, o cristão tem outra arma. O cristão tem a Bíblia. O cristão tem a palavra de Deus. O cristão tem a oração. O cristão tem o testemunho do Evangelho. É assim que nós combatemos as nações, não com armas, como fez Davi. Ele aqui, ele as destruiu, porque estava debaixo da autoridade divina. Mas isso também prefigura o juízo de Deus sobre essas nações, as quais perseguem o povo de Deus. O povo de Deus hoje está sendo perseguido. E nós também podemos, daqui mais algum tempo, termos essa experiência. Como nós vemos por aí, nesses países em Estado Islâmico, conforme eu falei que hoje eu vi um vídeo de testemunhos muito triste, porque relata total crueldade. Mas esse povo, ao invés de usar uma arma de fogo, ao invés de usar uma espada, né, a única espada que eles têm nas mãos é a palavra de Deus, é a oração, é o nome do Senhor Jesus, é o testemunho. E eu fiquei assim até admirado com o testemunho de um, dizendo que não ia parar, ele ia continuar, porque ele tem um objetivo. Ele foi arregimentado no exército de Cristo, mas não para usar armas carnais, mas sim as armas espirituais. Aqui o salmista, no versículo 12, fala: como abelhas me cercaram, porém como fogo em espinhos foram queimados. Em nome do Senhor as destruí. E o versículo 13 diz: empurraram-me violentamente. Ou seja,
não foi um empurrão físico, aqui é uma metáfora. Aqui está dizendo que os inimigos, de alguma forma, criaram situações, armadilhas para o derrubar. E eu lendo esse versículo, eu me lembrei do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, muitas das vezes, foi cercado pelos fariseus, pelos saduceus que o rodeavam, e tentando colocar palavras na boca do Senhor Jesus para o derrubar, para realmente o colocar por terra. Mas o Senhor Jesus sempre usava a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então eu lembrei do Senhor Jesus Cristo, quando realmente, muitas das vezes, ele foi perseguido, tentaram acabar com ele, mas ele sabia que não ia ser desse jeito. Ele iria cumprir o propósito do Pai. E aqui o salmista, ele fala essa metáfora: empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. Então o salmista está reforçando mais uma vez a sua confiança em Deus, a despeito do aumento dos seus opositores, tanto indivíduos como nações. E a igreja também tem esses opositores, infelizmente, né? São perseguições pontuais, mas também nós temos um mundo contra nós. Nós somos odiados, irmãos, nós seremos odiados. Isso é um fato inegável. A igreja será odiada. Quem falou foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Não é só uma perseguiçãozinha que nós estamos vivendo. Hoje nós passamos por alguma tribulação, né, e reclamamos. Mas tem irmãos nossos dando a vida por amor ao Evangelho, por amor a Cristo. E aqui no versículo 14 ele fala: o Senhor é a minha força. Se os irmãos notarem, vemos o salmista aqui toda hora reafirmando a sua confiança em Deus. O Senhor é comigo, o Senhor me ouviu, né? E aqui ele diz: o Senhor é a minha força. É assim que a igreja caminha, em meio à tribulação, em meio à perseguição, mas o Senhor está conosco. O que o Senhor Jesus disse? Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E ele fala que o Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Então a salvação em Deus era o seu motivo de alegria e seu motivo de reanimar mais em Deus e buscar em Deus mais força, mais confiança. Agora nós vamos ver que o salmista está aqui a contemplar as proezas do Senhor. Se os irmãos lerem do versículo 15 ao versículo 18, nós veremos que aqui diz na palavra de Deus: na tenda do justo. O que há na tenda dos justos? A voz de júbilo e de salvação. Então essas proezas que Deus faz na vida do justo, trazendo salvação, trazendo alegria, trazendo júbilo, porque aqui ele fala que tenda aqui se traduz como casa, a sua casa, né? Porque naquela época eles moravam em tendas, habitavam em tendas, muitos deles tinham esse costume, esse hábito de morar em tendas. Então aqui ele fala que é como ele dissesse: na casa do justo, a voz de júbilo. Será que é assim mesmo na nossa casa, na nossa vida pessoal, no nosso cotidiano? Será que realmente nós podemos ter essa voz de júbilo? Será que dentro do nosso próprio lar há uma voz que clama, há uma voz que louva a Deus, há uma voz que ora, há uma voz que realmente rende graças, porque ele diz que a destra do Senhor faz proezas. E aonde a destra do Senhor faz proeza? Na casa do justo, na casa daquele que confia em Deus, na casa daquele que deposita sua
confiança em Deus. E essas proezas aqui são as maravilhas de Deus, são as graças de Deus, são as bênçãos que Deus derrama sobre a família dos justos. Então nós vemos júbilo nos lábios do justo por tão grande salvação. Eu me lembro que quando eu me converti, há 42 anos atrás, né? A gente vai ficando velho, vai esquecendo, né? Há 42 anos atrás, também eu tinha 18 anos, um jovem, né? E eu me lembro que eu entrei numa igreja evangélica pela primeira vez, né? A convite de um desviado, né? Muito jovem, eu tentei suicídio, tive uma depressão muito forte e ingeri medicamentos e só fui acordar no dia seguinte em casa. Fui levado para o hospital, fizeram lavagem e foi Deus que me guardou, porque eu não conhecia essa palavra. Na minha vida, no meu coração, nos meus lábios, não havia a voz de júbilo, não havia a voz da salvação. Mas eu um dia ouvi o Evangelho, e de lá para cá, a minha casa tem sido realmente, a minha vida, a minha família, agora mais especificamente, na pessoa das minhas filhas, né? Temos tido realmente a voz de júbilo, a voz de salvação. Não é mar de rosas, o Evangelho não é mar de rosa, mas no interior, lá no íntimo, há uma voz de júbilo, há uma voz da salvação clamando, dizendo que você é um eleito de Deus, que Deus foi gracioso com você. Mas aqui no versículo 17, ele vai dizer: não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente. Eu quando li essa palavra, severamente, o quê? Deus castiga severamente? É isso mesmo que a Bíblia está dizendo? É isso mesmo. E lá em Hebreus 12, versículos 5 e 6, diz que Deus castiga. Tem uma tradução que diz, né? Deus castiga aquele que trata como filho. Então, se você é filho, se você está sendo castigado, é Deus disciplinando. De alguma forma, Deus nos disciplina. Deus tem os seus métodos, Deus tem os seus meios. Mas aqui ele está dizendo que ele será castigado não a ponto do Senhor matá-lo, por causa do pecado dele, porque é outra situação agora. Não é porque ele é justo que ele não é um pecador. Não é porque ele é justo que ele não peca. Não é porque ele é justo porque ele não erra. A Bíblia diz que Deus encerrou todos debaixo do pecado. Deus nivelou todos. Não temos aqui nenhum santarrão, a começar por esse que estávamos falando. Todos pecaram e carecem da glória, da graça e da misericórdia de Deus. Não foi diferente com Davi, não foi diferente com o salmista. Ele que está dizendo aqui, não morrerei. Por que ele falou isso? Porque no versículo 18, ele afirma que o Senhor o castigou severamente. Que castigo foi esse? Por causa dos seus pecados. Então nós vemos um salmista atribulado, perseguido pontualmente por indivíduos. Nós vemos um salmista enfrentando nações, e agora nós vemos um salmista lutando contra o seu próprio pecado. Ele se viu totalmente castigado por Deus, e não é qualquer castigo não. Ele fala que o Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. É isso que Deus faz conosco. Deus, quando trata você como filho, tenha certeza, uma hora Ele vai te chamar para uma conversa. No
tete a tete. Vem cá, meu filho, vamos lá. Pum! Aí a pessoa, agora você vai me ouvir. Então Deus, Ele sabe como tratar cada um de nós. Como tratar. Nós somos pecadores, o salmista não foi diferente, ele realmente, ele estava aqui desesperado por causa, ele temia Deus e sabia do seu juízo, do juízo divino que era severo. Agora nós vamos ver o tom do salmo vai mudar um pouco. Agora não vai tratar mais de tribulação, não vai tratar mais de pecados, não vai tratar mais de perseguição. Agora ele deseja entrar na casa de Deus e oferecer sacrifício e adorar o Criador. Ele tem esse desejo de entrar na casa de Deus, contemplar o Senhor e oferecer o seu culto, a sua adoração, suas ações de graça. Aqui a partir do versículo 19 ele diz assim: abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. E o versículo 20: esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Deveria haver aqui, no caso, está pedindo aqui uma exigência. É como se o salmista chegasse no templo, olhando para o sacerdote ao lado, dizendo: vocês sacerdotes, que têm a obrigação de oferecer o sacrifício, abram as portas, eu quero entrar e quero render graças ao Senhor. Mas ele não deveria ir de mãos vazias. Deveria realmente trazer algo para oferecer ao Senhor. Mas houve um que entrou no Santo dos Santos para sempre, por meio do seu sangue que derramou, mas entrou no tabernáculo eterno, dando assim, mostrando assim para o Pai: a justiça foi feita. Agora, quem quiser, pode entrar pelas portas da justiça. Era esse o desejo do salmista. Aqui ele diz aqui no versículo 19: abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por elas entrarão quem? Os justos. Agora não é só um pecador, mas é um pecador justificado. Na aliança da graça, nós temos acesso a Deus para oferecermos sacrifícios de louvor, porque a exigência ao qual o Pai exigia foi satisfeita. Alguém pagou um preço, alguém entrou no tabernáculo eterno, mas antes de entrar no tabernáculo eterno, ele se ofereceu, para que hoje nós podemos estar aqui, adorando a Ele. Por isso que nós estamos aqui adorando a Ele. É porque um dia essa porta foi aberta, essa porta de justiça, nós abraçamos essa porta de justiça, não a nossa, mas a dele. Porque a Bíblia diz que os nossos atos de justiça, né? Nós costumamos muito dizer isso para um pecador que não tem Cristo, mas serve para nós. Todos os nossos atos de justiça, se não forem feitos pela aceitação daquele que se ofereceu por nós, será trapo de imundícia. Não adianta nada. As minhas boas obras, os meus feitos, só terá efeito se eu entrar pela porta da justiça e apresentar não a minha justiça, mas a justiça de Cristo. E aqui diz no versículo 21, render-te-ei graças porque me acudiste
e foste a minha salvação. Agora ele está começando a descansar seu coração e entendendo o propósito divino, entendendo que realmente Deus, Ele aceita sim o pecador que não se apresenta mostrando os seus atos de justiça, mas sim mostrando o único ato de justiça que é aceitável a Deus, que é do seu Filho. E aqui no versículo 22, vai citar aqui um versículo, né? Que é lá do Novo Testamento, está lá em Mateus 21, 42, que diz que a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser o quê? A principal pedra angular. Aqui já é uma palavra profética. Aqui o rei Davi, ele está realmente falando de alguém. E nós sabemos quem é esse alguém, né? Hoje nós temos a revelação. Para eles estava oculto muitas coisas, mas para nós, hoje, já está revelado. Jesus é a pedra angular, é a pedra principal, é a pedra referencial. É nele que nós nos apoiamos, é nele que nós depositamos a nossa confiança. Mas aqui diz que os construtores, ou seja, aqueles que deveriam realmente abraçar essa pedra, rejeitaram. Na época de Jesus, foram os fariseus, os saduceus, os religiosos. Mas essa pedra até hoje é rejeitada. Mas essa pedra é a pedra pela qual a igreja está sendo edificada, né? Lá em Mateus 7, né, fala aquele que edificou a casa sobre a rocha, né? Então, Cristo é essa pedra, é essa rocha. E a nossa vida, ela deve ser construída a partir dessa pedra principal. Nós estamos fundamentados, nós estamos assentados, firmados nessa pedra que é rejeitada por uns. Assim como os saduceus, os fariseus rejeitaram essa pedra, hoje em dia ele está sendo rejeitado. Mas é pedra de tropeço para aqueles que tropeçam na palavra. Mas é a pedra da edificação da igreja. A igreja está sendo edificada em Cristo. Então o salmista aqui trouxe essa palavra profética que o Senhor Jesus, né, afirmou lá no templo, e foi justamente no templo, né, assim como o salmista aqui, abri-me as portas da justiça. Mal sabia o sacerdote que estava lá o justo, aquele único justo que iria derramar o sangue, ele tinha total direito a abrir as portas da justiça para que eu entre, porque ele era a própria pedra. Mas ele foi rejeitado pelos construtores. Por isso que os saduceus, os fariseus não entenderam nada quando ele falou isso. Mas aqui é uma palavra profética. Por ser um salmo messiânico, aqui ele está tratando desse assunto teológico, desse assunto realmente que fala do Cristo. Aí ele fala, essa veio a ser a principal pedra angular, isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor. Mais uma palavra profética que foi dito lá no Novo Testamento. Hosana, né? Uma palavra hebraica. Hosana, salva-nos, Senhor. Né? E o irmão Luiz até falou que esses mesmos que falaram Hosana, lá uma semana depois, dias depois, crucificam. É isso mesmo. Porque ali eles estavam olhando para o Senhor Jesus, não como Salvador, como nós hoje vemos e temos. Mas eles queriam um Salvador que os libertasse do Império Romano, da escravidão romana, do jugo romano. E quando ele viu Jesus se entregando lá para Pilatos, se rendendo, isso não é o Messias, crucifica-o,
crucificam, ou seja, rejeitando Ele. Mas nós sabemos que esta palavra aqui, um dia nós clamamos por salvação, um dia eu e você também dissemos para o Senhor: ó Senhor, salva-me, ó Senhor, salva a minha família, ó Senhor, salva a minha vida. E o Senhor atendeu realmente a nossa oração. Por isso que nós estamos aqui adorando a Deus. E aqui realmente é uma palavra do Espírito que lá no Novo Testamento é dito na passagem bíblica. Então ele é a pedra angular, ou seja, do acesso ao templo, a edificação contínua. Ou seja, o cristão, ele passou pela porta da graça em Cristo, né? Cristo deu a ordem para que o acesso fosse livre, nós passamos, entramos na presença de Deus, e agora começa esse processo da edificação, porque nós estamos em Cristo, fundamentados em Cristo, e nós vamos ver no final o versículo que fala sobre isso, porque essa palavra aqui de salvação foi começado, aquele que começou a boa obra, né, há de completá-la. Então, em Cristo deu início a uma obra de libertação, de transformação, de santificação até a glória. E aqui realmente nós vemos isso, que é do acesso à presença do Senhor com base não na minha justiça, mas na dele. Entenda de tudo que está sendo dito aqui. Não é a nossa justiça, não é as nossas boas obras. Nós clamamos a Deus porque nós precisamos da misericórdia e da graça do Senhor. E nós realmente um dia dissemos: ó Senhor, salva-me. Eu falei isso há 42 anos atrás. Senhor, salva-me. E foi uma alegria que eu não consigo dizer para os irmãos como é que é essa alegria. Só quem passa. Da tristeza, da angústia, da depressão, da tentativa da morte para a vida. Porque um dia o Senhor abriu as portas do acesso à presença de Deus, da graça, da misericórdia. Eu entrei por ela em Cristo. Aí Ele me alcançou, me recebeu e me salvou. Então essa obra é uma obra de construção. Nós estamos ainda nesse processo. Os construtores rejeitaram, mas nós abraçamos ela. E aqui no versículo 26, mais uma palavra que dá sequência, né? Da hosana. Bendito que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. Em nenhum momento aqui o salmista está falando das suas tribulações, dos seus pecados, das perseguições. Agora ele só está contemplando, vendo a graça de Deus na sua vida com mais nitidez, embora ele já tinha, mas estava como que obscuro, os olhos dele quase que fechando, porque ele estava em angústia, até que ele entra na casa de Deus e contempla essa pedra angular. Ele vê essa pedra angular com os olhos da fé, com os olhos da alma, e clama por salvação, e rende graça ao Senhor, e diz que o Senhor, versículo 27, o Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as pontas do altar, ou seja, agora é só a festa. Ele está dando ordem para que o altar do Senhor seja enfeitado de ramos, né? Era uma tradição deles lá, porque ele estava agora festejando que o Senhor havia dado esse acesso a ele, e ele contemplado essa pedra da justiça, e realmente ele encontrou
em Deus esse alívio, e agora ele só quer louvar, ele só quer agradecer, porque no início do versículo 19, ele quer entrar justamente com esse objetivo, não para trazer reclamações, não para trazer mais coisas assim que venha entristecê-lo mais, mas ele só quer agora agradecer ao Senhor. E aqui diz o versículo 28, Tu és o meu Deus, render-te-ei graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Ou seja, a consciência de que o que Deus era para ele. Relacionamento. Tu és o meu Deus. Quando nós dizemos assim, irmãos, Senhor, Tu és o meu Deus, você está dizendo com todas as letras, eu tenho um compromisso com o Senhor. Eu abracei o Senhor é tudo para mim. É isso que o salmista está querendo dizer aqui. Tu és o meu Deus, por isso render-te-ei graça. Tu és o meu Deus, eu tenho um relacionamento contigo, eu te conheço. Os meus olhos foram abertos quando o Senhor permitiu que eu entrasse pela porta da justiça e contemplasse as tuas maravilhas. Quero exaltar-te. E agora ele vai terminar como ele começou. E lá no versículo 1, ele dizia o quê? Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Se você ler o Salmo 136 e ler esse Salmo, você vai entender mais claramente o porquê ele rendia graça. Ele estava olhando pelo retrovisor e vendo as maravilhas do êxodo, que Deus fez com o seu povo. Livramento, cura, libertação, perdão, misericórdia, graça, a despeito dos pecados do povo. Mas aqui, ele já está na luz do entendimento, terminando aqui a sua poesia. Agora ele só quer render graças ao Senhor. Se os irmãos observarem do 19 até o 29, não está se tratando da sua queixa com seus pecados, com seus inimigos, com as suas tribulações, com as suas lutas. O que isso nos mostra? Que a nossa vida cristã também tem essas pausas às vezes, né? Às vezes há uma certa onda, né? Uma hora você está lá em cima, pedindo perdão, outra hora você está louvando, mas a vida cristã é uma vida contínua. E eu concluo dizendo assim, mesmo estando em Cristo, nós cristãos passamos por tribulações, perseguições, perigos iminentes, toda sorte de males. Porém, o cristão tem como base a justiça de Cristo, e por meio dele podemos adorar o Senhor, tendo a certeza de que a sua vida está sendo edificada por meio da pedra angular. Vamos ler 1 Pedro 2, acho que eu botei aqui, 2, 4 e 5. Diz assim: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Quem disse isso foi o apóstolo São Pedro. Então eu concluo com as palavras do apóstolo São Pedro. Chegando-vos. Então a igreja tem que se aproximar de quem? Dessa pedra que vive. Mas também o Senhor nos vê como pedras vivas. Pedras chegando-vos para Ele, a pedra que vive. Rejeitada sim. Não foi essa que diz lá, o salmo que nós lemos? A pedra que os construtores rejeitaram.
E aqui está dizendo que foi rejeitada, sim. Mas para nós que vivemos, né? E sois edificados, casa espiritual. Então, há uma construção a partir dessa base, a partir dessa pedra angular, dessa pedra referencial. Nós não podemos ser edificados por outras coisas, a não ser por meio de Cristo. E em Cristo. Então, aqui diz que estou plenamente certo. Paulo falando aos filipenses. Começou uma boa obra em vocês, igreja de Filipenses. Começou uma boa obra de construção. Agora, tenho a certeza de que esse que começou, porque se foi Cristo que começou, Ele vai terminar a obra. Deus nunca é de deixar a obra pela metade. Nós deixamos pela metade, mas Deus não deixa uma obra pela metade. Se foi Ele que começou, Ele vai do início ao fim, porque aqui diz que estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia do Senhor Jesus Cristo. Filipenses 1:6. Então eu concluo, irmão, dizendo que, assim como o salmista, que aqui, um tom profético, né, as suas tribulações prefiguravam a tribulação do Messias, né? Muitos salmos messiânicos de sofrimento do rei Davi prefigurava o sofrimento de Cristo, e assim também acontece com a igreja. A igreja também está sendo perseguida, atribulada. As nações cercam a igreja para matar, para destruir, mas temos que reafirmar sempre: o Senhor está comigo. E aquele que começou a boa obra em mim, vai completá-la. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, que nós possamos ter isso em mente, que vale a pena servir ao Senhor. Amém? Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar. Amado Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ó Deus e Pai, eu confesso, Senhor Deus e Pai, que eu dependo de Ti, Senhor. Assim como o salmista dependia do Senhor, Pai, para as batalhas, para as lutas, eu também dependo do Senhor para as minhas lutas cotidianas, para as minhas batalhas. Cada um dos irmãos aqui também depende do Senhor, Pai. Sabemos, Pai querido, Pai santo, que seremos odiados por todos, ó Pai. O mundo não nos vê com bons olhos, mas o Senhor nos vê, porque o Senhor nos elegeu antes da fundação do mundo, Senhor. Senhor, obrigado, Senhor, por esse culto. Obrigado, Senhor Deus e Pai, por essa noite. Obrigado, Senhor, pelos cânticos, pelos louvores. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, nos capacitar, Senhor, nos preparar a cada dia, e que o Senhor termine essa obra em nossas vidas, Senhor, assim que o Senhor começou um dia, Senhor. Nos ajuda, Senhor, em nome de Cristo Jesus, Pai. Amém, Senhor. Deus abençoe os irmãos.